Olá a todos, me chamo Lucas Macencini de Azevedo e apresento parte de uma pesquisa intitulada Ensino de Física e Jogos, o lúdico como recurso didático na formação de professores. Essa pesquisa ela foi desenvolvida em uma universidade pública localizada no interior do estado de São Paulo. Antes de partir para o percurso metodológico, falarei um pouco dessa temática, os jogos. A inclusão dos jogos nas atividades educacionais pode proporcionar estímulo ao crescimento e desenvolvimento, por envolver aspectos como observação, iniciativa pessoal e análise situacional. E também pode oferecer ao sujeito, né, esse aluno ou mesmo esse professor em formação, a oportunidade de explorar a sua criatividade. Pois bem, nessa pesquisa nós acompanhamos a disciplina de Prática de Ensino e Estágio Supervisionado nos anos de 2019 e 2020. Essa disciplina é oferecida no curso de Formação Inicial de Professores de Física na universidade que mencionei anteriormente. Nessa disciplina, os futuros professores de Física foram instados a desenvolver jogos de tabuleiro, seguindo três diretrizes. Esses jogos eles deveriam ser utilizados nas atividades de regência, mais especificamente a alunos do ensino básico, aqui no Brasil conhecido como ensino médio. Deveria também ser utilizados materiais de baixo custo, como representados e apresentados nessa figura 1. E todo o desenvolvimento dos jogos ou também as atividades de regência, elas deveriam ocorrer nas dependências do LAPEMID, que é um laboratório de prática de ensino e materiais didáticos que fica localizado dentro da universidade. Ao todo, foram desenvolvidos cerca de 16 exemplares, dos quais eu destaco a seguir apenas um exemplar. Esse jogo, cujo nome é Calorimetrando, contempla conceitos da termodinâmica. A primeira característica a saltar aos olhos é o design do tabuleiro. Conforme apresentado na figura 2, o tabuleiro representa um termômetro na escala de temperatura Celsius. Ao todo, o tabuleiro ele tem 34 casas. Cada casa apresenta um número, representando o valor da temperatura e varia de 5 em 5 graus. Apresenta também outros elementos que compõem esse jogo, como na figura 3 temos o dado, que apresenta valores positivos e negativos. Desta forma, dependendo do número que o aluno retirar, ele pode tanto avançar casas quanto regredir casas. Outro elemento que se destaca são os totens. Nesse jogo, cada jogador é uma molécula de água, e com o avanço, ou melhor, o aumento da temperatura, o aluno ele pode verificar a mudança de fase. Também temos os 4 tipos de cartas, ou seja, as 4 categorias, que variam entre perguntas dissertativas, alternativas e ações que o jogador deve realizar durante as suas jogadas. A fim de representar os conceitos e aspectos contemplados pelo jogo, comparamos com os conceitos que Nave 2016 trabalha em seus mapas conceituais. Destacamos na cor verde os elementos que encontramos, seja por meio do tabuleiro, analisando o tabuleiro do jogo, seja analisando as cartas e os seus conteúdos, ou até mesmo outros elementos do jogo de tabuleiro calorimetrando. É fundamental destacar também o preparo do futuro professor para a atividade lúdica. Ele deve se atentar às diferentes possibilidades de abordagem, visto que é vasto os diferentes conteúdos que pode abordar em sua aula utilizando o jogo calorimetrando. Ao considerarmos que os jogos ainda não haviam sido elaborados nas disciplinas de licenciatura e que sua prática em sala de aula não é usual, ponderamos que a tarefa proposta aos futuros professores de física, ou seja, de elaborar e construir um jogo de tabuleiro, implicaria na mobilização de diferentes conhecimentos e saberes, mas, além deles, a criatividade e inovação. Para enriquecer o nosso trabalho, recorremos aos saberes docentes segundo Carvalho e Gil Pérez. Em seu trabalho, eles apontam 8 saberes do professor de ciências.
Mas, em relação às atividades envolvendo a prática com jogos, destacamos três desses saberes docentes. O primeiro, cabe ao professor não apenas reproduzir suas experiências e transmitir o conhecimento de forma mecânica, mas ele deve agir com perícia, criatividade e ousadia. Ele deve também saber elaborar atividades das quais não se admitem respostas simples e pré-determinadas. E também a ação mediadora do professor é fundamental na atividade com o jogo. Ele deve valorizar o aluno e o trabalho em equipe. Também recorremos às ideias de Gautier. A docência, segundo Gautier, é uma prática que compreende diferentes saberes. Não basta apenas o professor ter experiência, não basta apenas o professor lhe ter cultura, não basta apenas o professor lhe ter talento. Enfatizamos também três desses saberes devido à sua relevância para o nosso trabalho. Destacamos os saberes disciplinares, pois relacionam-se com os próprios conceitos da física. As ciências da educação tratam das facetas do ofício e da educação em geral. E os saberes da ação pedagógica constituem-se do saber experiencial, aquele que é oriundo da prática dos professores. Para Polanyi, o conhecimento ele pode ser considerado a partir de elementos explícitos e tácitos, mobilizados pelos sujeitos em diferentes situações. O explícito são aqueles conhecimentos que compõem a cultura formal e podem ser expressos por meio de palavras. Os conhecimentos tácitos, por sua vez, decorrem de práticas e vivências, ou seja, as experiências dessas pessoas, desses futuros professores. Assim, ante o desafio de construir um jogo, o futuro professor deveria lançar mão de conhecimentos explícitos, como os conceitos de física, e os conhecimentos tácitos, aqueles adquiridos por meio de suas experiências próprias com os jogos. Ao discorrer sobre as categorias da base do conhecimento, Schumann, 2014, defende 7 títulos das categorias, caso o conhecimento do professor ele fosse organizado no manual, numa enciclopédia ou em algum outro formato de aglomeração de conhecimento. Ao ensinar física por meio de atividades lúdicas, os futuros professores mobilizam o conhecimento do currículo, o conhecimento do conteúdo e o conhecimento pedagógico deste conteúdo. Ainda é interessante destacar nas ideias de Schumann 2014 que, ao falar sobre as fontes para a base do conhecimento, ele indica a sabedoria da prática como uma delas. Isso foi uma realidade constatada na nossa pesquisa, porque muitos futuros professores ficaram com medo, ficaram receosos de desenvolver essa atividade, porque nunca antes fora desenvolvida, fora solicitada no curso de formação de professores. Mas com o tempo e com a própria prática e experiência oriunda do uso desses instrumentos na sala de aula, eles ficaram cada vez mais confiantes e motivados tanto a desenvolver novos jogos, novos exemplares, como também participar e ajudar os colegas na construção dos jogos. Por fim, recorremos às ideias de Morin 2011, onde ele fala dos 7 saberes necessários à educação do futuro. O conhecimento para o autor se configura como a tradução, ou seja, reconstrução da realidade. O conhecimento ele é sempre uma tradução seguida de uma reconstrução. Ao propor a construção de um jogo, os futuros professores eles organizaram seus aprofundamentos teóricos, primeiramente na busca do conhecimento. Por exemplo, em um dos protótipos construídos, os futuros professores de física fizeram uso de um dicionário de bibliografias científicas, onde encontraram ricas e diversas descrições sobre a história dos cientistas e suas respectivas descobertas e contribuições científicas. E nesse processo de reconstrução, adaptação, observou-se o aprendizado de conhecimentos de física por parte dos futuros professores de física, aspectos relevantes para a formação e também para a futura prática profissional. Portanto, diante a perspectiva e real valor dos jogos como elementos lúdicos e didáticos para o ensino de física, tais instrumentos eles consolidam-se como ferramentas alternativas para o ensinar e aprender, tanto dentro quanto fora do ambiente escolar, capazes de viabilizar por práticas diversificadas
a construção do saber dos estudantes da educação básica e dos professores em formação. Muito obrigado.